O princípio é o princípio da irrenunciabilidade. O que significa isso? Significa dizer que o direito do trabalho, né, em muitas de suas regras e normas, elas são irrenunciáveis por parte do empregado. Por exemplo, a obrigação de registrar o contrato de trabalho em carteira, em CTPS, ela é uma norma cogente e irrenunciável, ou seja, o empregado não pode abrir mão desse direito, porque abrindo mão desse direito, ele poderá estar prejudicando toda uma categoria, todos os seus colegas de trabalho e jogando todos numa informalidade e numa não cobertura por parte do direito do trabalho, né, em especial as regras de proteção do emprego. Então, ele não pode renunciar a esse direito, né? Então, a autonomia da vontade dele não vai a tanto, porque aqui ele tem que simplesmente obedecer o ordenamento jurídico, porque se trata de uma norma cogente. Tá? Também não pode renunciar a direitos fundamentais, como férias, né, a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS em sua conta vinculada, no caso de despedida imotivada. São direitos fundamentais cogentes que o empregado não pode abrir mão, não pode renunciar, tá bom? E assim você mantém uma teia de proteção e um direito do trabalho equitativo para a coletividade de trabalhadores, certo? Existe uma discussão sobre a questão da distinção entre renúncia e transação, né? Como é que a gente entende isso? A renúncia é quando você tem um bem jurídico incorporado no teu patrimônio e você simplesmente abre mão dele, né? Isso seria um ato de renúncia. No direito do trabalho isso não é possível, tá? Face ao princípio da irrenunciabilidade. Agora, quando a gente está diante de uma transação, ou seja, de um acordo, de uma negociação, ela é possível? Sim, ela é possível. Mas ela é possível diante de um objeto que ainda paira dúvida quanto à sua certeza, é uma res dúbia. Então, se eu entro na Justiça do Trabalho com uma demanda requerendo horas extras, dizendo que no mês eu realizei 15 horas extras e o meu patrão não me pagou, e o patrão, ao se defender, diz que houve a realização das horas, mas elas estão computadas num banco de horas que será objeto de compensação futura ou já foram compensadas, aqui então se estabelece uma res dúbia, uma situação que paira de uma decisão judicial que dê certeza do direito ou ao trabalhador ou ao empregador. Então, empregador e trabalhador, querendo prevenir essas dúvidas, essas incertezas, eles podem fazer uma transação, podem negociar. Então, eles podem, por exemplo, fixar o pagamento de 10 horas extras, né, e com isso selar esse pedido com quitação. Isso é possível e acontece largamente na Justiça do Trabalho. Tá? Vale notar que com a reforma trabalhista de 2017, né, foi muito privilegiado a questão da negociação entre as partes, seja no plano individual ou no coletivo, a ponto do artigo 611-A da CLT estabelecer, nos casos que arrola, a prevalência do negociado sobre o legislado, né, dando maior viés às transações, à negociação. Porém, nós temos que sempre nos manter alerta ao princípio da irrenunciabilidade. Determinados direitos trabalhistas, que são direitos fundamentais, que já estão consolidados no patrimônio jurídico do trabalhador, né, eles não são objetos de transação. O empregado não pode renunciar. A exemplo do caso de uma despedida sem justa causa, o empregado ele faz jus à indenização dos 40%, é um direito certo, então esse direito ele não pode renunciar. Agora, eventuais discussões sobre horas extras pagas ou não pagas, aí sim, querendo o trabalhador e empregador prevenir dúvidas e incertezas, eles podem então transacionar. Obrigado pela atenção, fiquem bem!